Alô, você, tudo bem? Sou o professor Jefferson, seu professor de Química, e vamos agora para a parte 3 de propriedades físicas dos compostos orgânicos. Vem comigo. Bem, analisando a estrutura, observe aqui, eu tenho aqui R, esse R aqui é um radical orgânico, né? A cadeia carbônica, e observe que eu tenho a cadeia carbônica ligada à hidroxila, né? O grupo OH. Então, esse aqui representa a função álcool, tá? Representa a função álcool. Você está percebendo que o álcool ele tem hidrogênio ligado a oxigênio. Então, como eu disse nas aulas anteriores, quando a molécula tem hidrogênio ligado a oxigênio, ela é capaz de realizar ligações de hidrogênio. Então, o álcool realiza ligação de hidrogênio, tá? É por isso que o ponto de ebulição dos álcoois, né, são maiores do que o dos éteres, por exemplo. Maiores do que os dos aletos, porque eles têm essa hidroxila aí, esse grupo OH. Entre os álcoois, o que vai acontecer? A solubilidade em água vai depender da cadeia carbônica. Olha aqui, ó. De 1 a 4 carbonos, eles são miscíveis, né? Ou seja, uma hidroxila é capaz de dissolver em média 3 carbonos, né? Aí, se eu aumentar o número de carbonos, a solubilidade em água vai reduzindo. De 4 a 6, ó, eu tenho um parcialmente solúvel, tá? Esse álcool. E acima de 6, ó, a N carbonos, eu tenho um álcool insolúvel em água. Então, isso quer dizer o quê? Que a hidroxila consegue solubilizar em média, né, 3 carbonos. Se eu tiver uma cadeia muito grande, a solubilidade em água vai reduzir. Então, o fato de ter uma hidroxila não quer dizer que vai ser solúvel em água. Isso vai depender do tamanho da cadeia carbônica. Perfeito? Olha esse álcool aqui. Observe que esse álcool, ele é totalmente solúvel em água. Porque ele só tem um carbono. Já esse outro álcool tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. É o octan 1-ol, né? Octanol. Observe que ele tem 8 carbonos, então essa parte hidrofóbica, o que é isso? Fobia à água, é bem grande. Já a parte hidrofílica, que é o grupo H, ela é só uma hidroxila. Então, essa molécula aqui é insolúvel em água, tá? É insolúvel, porque a cadeia carbônica é grande. Então, o fato da molécula ter uma hidroxila, isso não quer dizer que ela vai ser solúvel em água, tá bom? Fique bem atento a isso. Agora, olha, aqui eu tenho um alcano e eu tenho um aleto orgânico, né, ó. Tá vendo? E eu tenho um álcool. Então, o fato do álcool realizar a ligação de hidrogênio, ó, faz com que seu ponto de ebulição seja maior. Por exemplo, esse aqui, ó, realiza interação, os hidrocarbonetos dipolo induzido, né? O aleto orgânico realiza interação do tipo dipolo-dipolo e o álcool realiza interação do tipo ligação de hidrogênio. Então, quanto mais forte a força intermolecular, né, para moléculas com peso molecular próximo, evidentemente maior o ponto de ebulição. Perfeito? Cuidado, observação, esse X aqui é radical orgânico, esse R. Esse X pode ser flúor, cloro, né, bromo, iodo. Isso aqui é um aleto orgânico, tá? Aleto orgânico. Os aletos orgânicos realizam interação do tipo dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo, tá? E cuidado, essas moléculas, elas serão insolúveis em água. Que eles não realizam ligações de hidrogênio com a água. Então, os aletos são insolúveis em água, tá? Não esqueça disso. Então, aleto orgânico é insolúvel em água. Perfeito? Continuando. Ácidos carboxílicos. Bem, os ácidos carboxílicos são polares, apresentam interação do tipo dipolo e também ligação de hidrogênio, tá? Então, não esquecer que os ácidos carboxílicos realizam interações do tipo ligação de hidrogênio. Olha aqui, ó, bem aqui nesse ponto, ó, ele é capaz de realizar a ligação de hidrogênio. Ele tem hidrogênio ligado a oxigênio. É por isso que os pontos de ebulição dos ácidos carboxílicos serão um pouquinho maior do que o dos álcoois, que serão maior que aldeído e cetona, que serão maiores que éteres, e o éter é maior que hidrocarbonetos. Já eu vou mostrar essa sequência toda para vocês. Olha aqui, essa aqui é a ligação de hidrogênio entre moléculas de ácidos carboxílicos.
Você está vendo aí, ó. Você tem o oxigênio interagindo com o hidrogênio da outra molécula. Você tem aqui na hidroxila, ó, interagindo com o oxigênio da carbonila da outra molécula do ácido carboxílico. Então, ele realiza duas ligações de hidrogênio, né, com moléculas vizinhas, né, e, portanto, ele é um dímero, tá? Então, ó, ácido dímero, tá? Aldeídos e cetonas são polares e realizam interações do tipo dipolo-dipolo, não podemos esquecer disso. Só que aldeídos e cetonas, quando tem um peso molecular pequeno, ou seja, quando tem menos carbonos, eles podem ser solúveis em água. Por quê? Porque eu posso ter uma interação, ligação de hidrogênio com a água. Então a água pode fazer ligação de hidrogênio com aldeídos e cetonas. Só que entre as moléculas de aldeído ou cetona, tá? Se eu pegar outra aldeído aqui, a interação que existe entre eles, né, é do tipo o quê? É do tipo dipolo-dipolo. Eles não realizam pontes de hidrogênio entre suas moléculas, porque eles não apresentam hidrogênio ligado diretamente ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Não esqueça disso. O ponto de ebulição dos álcoois é maior do que de aldeídos e cetonas. E do aldeído e cetona é maior que o éter, e o do éter é maior que hidrocarboneto. Você já vem na sequência toda. Eu tenho os ésteres, tá? Os ésteres. Olha aqui. Eu tenho também os aletos de ácido. Cuidado que essas aleto de ácido e ésteres realizam interações do tipo dipolo-dipolo, que é o dipolo permanente. E quanto maior o peso molecular, evidentemente maior o ponto de ebulição. Já amidas, tá? Cuidado, as amidas, olha aqui, ó. Olha amidas. Você está vendo que as amidas e as aminas, né, ó. Preste bem atenção nessa observação. Amida simples e amida, ó, elas têm, ó, o nitrogênio ligado a hidrogênio aqui, tá vendo, ó? Então elas podem fazer o quê? Ligação de hidrogênio. Tá? Tanto a amida simples quanto a amida monossubstituída. Já aminas primárias e secundárias realizam ligação de hidrogênio entre suas moléculas. Já a amina terciária, ela não tem um nitrogênio ligado a hidrogênio. Então ela não realiza interação do tipo ligação de hidrogênio. Vai ser dipolo-dipolo. Tá? Dipolo-dipolo. Para fazer ligação de hidrogênio, gente, tem que ter o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Não esquecer que tanto amidas quanto aminas são polares, e as aminas e amidas que têm pelo menos um nitrogênio ligado a hidrogênio, vão realizar a interação do tipo ligação de hidrogênio, tá bom? Então, aminas terciárias têm pontos de fusão e ebulição menores do que as aminas primárias e secundárias, porque elas não apresentam hidrogênio ligado diretamente ao átomo de nitrogênio, não realizando assim ligação de hidrogênio entre suas moléculas. Agora, observação geral. As densidades, né, das substâncias orgânicas são, em geral, menos densas que a água, então vão ficar na superfície da água, tá, quando forem insolúveis em água. Então elas flutuam. Tá? Substâncias orgânicas contendo átomos de halogênios, né, ou átomos de massa molecular elevada, como o bromo, como o cloro, tá, serão mais densas do que a água. É o caso do tribromometano, é o caso do clorofórmio, né, o triclorometano, tá, ó, CHBr3, CHCl3. Essas substâncias serão mais densas, né, ó, maior densidade que a água. Então vão afundar na água, né? Tudo bem? E cuidado, o que é uma interação íon dipolo? Essa interação íon dipolo, ela é mais forte do que as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Então, como é que acontece? Por exemplo, imagine que você coloca sal de cozinha na água, tá? Então, as moléculas de água têm dipolo. Olha, se você pegar a água, ela tem o oxigênio que tem densidade de carga negativa e os hidrogênios que têm densidade de carga positiva. Os íons presentes no cloreto de sódio, né, o íon sódio é positivo e o íon cloreto é negativo.
Quando você jogar o sal na água, então vai ter interações entre o lado negativo da água e o íon positivo. E vai ter interações entre o lado positivo da água, que são os hidrogênios, e os íons negativos, que é o cloreto. Essas interações de natureza eletrostática são chamadas de íon, que ocorre entre um íon e uma molécula de água, que é um dipolo. Então, por isso que é chamada íon dipolo. E essas interações são mais fortes do que as ligações de hidrogênio, não esqueça disso. Olha aqui, falando mais de relação, né, de força intermolecular com moléculas orgânicas. Por exemplo, as bases nitrogenadas presentes na estrutura do DNA, do RNA, tá? Elas fazem ligações de hidrogênio entre si. Por exemplo, a citosina com a guanina fazem 3 ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Já a adenina com a timina fazem 2 ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Tudo bem? E agora, resumindo tudo. Quanto maior a força intermolecular, maior o ponto de ebulição. Quanto maior o tamanho da cadeia, né, da molécula, maior o ponto de ebulição. Em hidrocarbonetos, quanto maior a cadeia, mais linear for a cadeia, menos ramificações essa cadeia tiver, maior o ponto de fusão e ebulição. Os éteres apresentam menor ponto de fusão e ebulição do que álcoois, porque os éteres realizam que interação? Dipolo, dipolo. E o álcool realiza que interação? Ligação de hidrogênio. Quem é mais forte? Ligação de hidrogênio. Aldeídos e cetonas possuem maior ponto de fusão e ebulição do que hidrocarbonetos e éteres. Lembrando que aldeídos e cetonas têm interação, né, do tipo dipolo-dipolo, né? São polares, tá? Álcool. Para álcoois, quanto maior a cadeia, maior o ponto de fusão e ebulição, mas em termos de solubilidade em água vai reduzir, porque quanto mais carbono estiver na cadeia, menor solubilidade em água. Cuidado que aminas primárias e secundárias têm ponto de ebulição maior do que aminas terciárias, porque as aminas primárias e secundárias fazem ligações de hidrogênio entre suas moléculas. A terciária não faz, né? Amidas apresentam um ponto de fusão e ebulição próximo dos ácidos carboxílicos, um pouquinho maior, tá? E cuidado, no paranitrofenol, o ponto de ebulição é maior do que no ortonitrofenol devido à presença de pontes de hidrogênio intramoleculares no último, do ortonitrofenol. Vamos ver isso? Tá aqui. Paranitrofenol, ortonitrofenol. Bem aqui nesse ponto, você está vendo que a hidroxila está próximo do oxigênio aqui presente no nitrogênio? Próximo do nitrogênio? Pois pronto, bem aqui eu tenho uma ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio, ela é chamada de intramolecular. Então, ela tem uma ligação de hidrogênio intramolecular, tá? Olha aqui, vamos rever a estrutura. Ó. Vou mostrar ela aqui de novo. Então, essa aqui é a estrutura do paranitrofenol, tá? Eu tenho aqui a estrutura do paranitrofenol, certo? Essa outra estrutura aqui, ó, é a estrutura do ortonitrofenol, tá? Ortonitrofenol. Relembrando, posição 1 e posição 4, né? Ó, para. Posição 1, posição 2, orto. Lembra? Vamos lá, observação aqui. No primeiro, as ligações de hidrogênio que vão acontecer são aqui entre as moléculas, né? Ó, ligações de hidrogênio, tá? Então, esse aqui vai ter um maior número de associações com outras moléculas, né, de paranitrofenol. Já no orto, ele pode realizar uma interação aqui. Essa ligação de hidrogênio é chamada ligação de hidrogênio intramolecular, que é na própria molécula. Essa interação, ela contribui para reduzir o número de associações com outras moléculas e com a água também. Ah, então isso quer dizer que se o composto realizar a ligação de hidrogênio intramolecular, a ligação de hidrogênio, olha aqui, intramolecular, reduz na molécula, tá? A solubilidade em água, porque ele vai deixar de realizar a ligação de hidrogênio aí com a água, em água, e também o ponto de fusão e ebulição. Por quê? Ele vai deixar de se associar com outras moléculas.
E, na verdade, o ponto de ebulição está relacionado com o número de associações que essas moléculas fazem com outra molécula. Então, se tiver ponto de hidrogênio intramolecular, reduz o ponto de fusão e ebulição. Agora, para fechar tudo, olha aqui, ó. Os sais orgânicos, como carboxilato de sódio, derivado, sal de ácido carboxílico, sal de ácido sulfônico, eles realizam ligações de hidrogênio. São compostos iônicos, realizam ligação iônica, tá? Realizam ligação iônica. Desculpe aí. Como realizam ligação iônica, então eles têm maior ponto de fusão e ebulição. Os compostos iônicos são os compostos que têm maior ponto de fusão e ebulição. Já as amidas, ácido carboxílico, álcool, fenol, aminas primárias e secundárias realizam ligação de hidrogênio. Tá vendo? Olha a sequência de crescimento aí do ponto de ebulição. Éster, aldeído, cetona, aleto realizam dipolo. E os hidrocarbonetos, por serem apolares, né, ao não esquecer, realizam interações do tipo dipolo induzido. Então, se eu for comparar compostos de massa molecular próxima, lembrar, os sais orgânicos terão maior ponto de fusão e ebulição, depois as amidas, ácidos carboxílicos, álcool, fenol, amina primária e secundária, éster, aldeído, cetona, éter, aleto e, por último, os de menor ponto de fusão e ebulição são os hidrocarbonetos. Gente, em termos de solubilidade em água, eu quero que você fique atento a uma coisa, essas palavrinhas aqui caem demais no Enem, tá? Filia, afinidade, hidro-água, afinidade com água. Então, uma substância que é hidrofílica, que tem grupos hidrofílicos, quer dizer, são grupos que fazem ligações de hidrogênio com a água, tá? Lipofóbica, fobia, aversão a lipídio, né? E é o mesmo que hidrossolúvel. Então, para uma substância ser hidrossolúvel, ela tem que ter menos carbonos, né? Menor número de carbonos, e tem que ter maior número de grupos hidrofílicos. Quais são os grupos orgânicos que são hidrofílicos? Carboxila, hidroxila, grupo amino, função amida, tá? Então, são grupos que são considerados hidrofílicos. E detalhe, dentre as vitaminas, tá? Eu tenho a vitamina B e C, que são as vitaminas hidrossolúveis. Elas necessitam de maior ingesta diária. Por quê? Porque elas são eliminadas facilmente no suor, na urina, veículos aquosos, né? Enquanto que as lipossolúveis necessitam de menor ingesta diária, porque elas se acumulam no nosso corpo, principalmente no tecido adiposo. Hidrofóbica é o quê? Aversão à água, né? Então, é o mesmo que lipofílica, ou seja, afinidade com lipídios, lipossolúvel. Então, não esquecer disso. As substâncias lipossolúveis têm maior número de carbonos e menos grupos hidrofílicos na molécula e necessitam de menor ingesta diária. Aqui são as vitaminas K, E, D e A. Ó, queda, né? Tá vendo aí, ó? Beleza? Então, vamos analisar aqui essas seguintes estruturas. Aqui várias vitaminas. Se eu perguntasse para você qual dessas vitaminas é a mais solúvel em água, aí você ia procurar o seguinte. Primeiro, aqui tem maior número de grupos hidrofílicos e tem menos carbonos. Então, ó, aqui eu tenho hidroxilas, estão vendo? Grupos OH. Só que, gente, um grupo OH não quer dizer que a molécula vai ser solúvel em água, não. Olha o tamanho dessas cadeias carbônicas aqui, ó. Olha o tamanho dessas cadeias carbônicas. Então, lembra que uma hidroxila consegue solubilizar, em média, 3 carbonos? Agora, observe a vitamina C. Ela tem várias hidroxilas capazes de realizar ligações de hidrogênio com a água, átomos de oxigênio também, que podem fazer aqui ligação de hidrogênio com a água, e a quantidade de carbonos é pequena. É por isso que essa substância aqui é hidrossolúvel. Ah, professor, agora entendi. O fato de ter uma hidroxila não quer dizer que vai ser solúvel em água, não. Um exemplo disso também é a capsaicina. A capsaicina, essa substância aqui, está presente na pimenta, principalmente pimenta malagueta, tá? É o princípio ativo da pimenta, capsaicina, tá? Olha as funções orgânicas que eu tenho. Eu tenho amida, tá? Eu tenho fenol e eu tenho éter aqui, tá vendo? Mas olha o tamanho dessa cadeia carbônica. Então a cadeia carbônica é grande. O fato de ter uma hidroxila aqui não vai significar que essa substância é solúvel em água. Na verdade é uma óleo-resina, né? De capsaicum, chamado capsaicina, tá? Então é uma substância apolar.
Então ela realiza interação de que tipo? Principalmente de polo induzido. E detalhe, essa molécula é insolúvel em água. O fato da solubilidade em água dela ser reduzida é devido à grande cadeia carbônica que ela tem. Olha aí, ó, um monte de carbono na cadeia, o que inviabiliza a solubilidade em água, apesar de ter uma hidroxila aqui. Tudo bem? E olha, coloque em ordem crescente o ponto de ebulição dos compostos abaixo. Lembrando, são hidrocarbonetos, ó, compostos formados só de carbono e hidrogênio. E lembra daquela dicasinha, aquela observação, quanto maior a cadeia carbônica, né, ó, a interação deles é a mesma, né, de polo induzido, né? Eles são apolares. Aí você não pode esquecer o seguinte, daquela observaçãozinha que nós temos. Quanto maior o número de ramificações, aí menor a superfície de contato para as forças intermoleculares, né, e menor é o ponto de fusão e ebulição. Então a cadeia mais linear e maior cadeia é a 4. Ele que é a ordem crescente, né, do menor. O menor aqui de todos, então vamos lá, seria o 5. Aí depois vem o 2. Aí depois vem o 1, que tem menos carbonos. Aí depois vem quem? O 3. E por último, o de maior ponto de ebulição é o 4. Porque tem mais carbonos e é mais linear. Então, gente, eu tenho que analisar o peso molecular e, evidentemente, né, o tamanho da cadeia, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aqui eu só tenho 3. Por isso que essa aqui tem um ponto de ebulição menor do que essa. Agora, a que tem maior ponto de ebulição de todas é essa. Por quê? É muito simples. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? E é linear, tá bom? É isso aí, galera. Um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham, né, entendido todo o conteúdo de propriedades físicas dos compostos orgânicos. E na nossa próxima aula, tá? A gente vai fazer atividades de propriedades físicas. Um grande abraço a todos vocês e até mais! Tchau, tchau!